A graça e a paz de Jesus. Muito bom dia. Nós estamos muito felizes. Nós estamos reunidos no nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus, o nosso Senhor. E não há outro Deus que importa que adoremos, somente a Ele, ao Rei da Glória, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso médico, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos socorre, Ele é o Senhor, é Ele que diz para a igreja: não temas, pois tu não serás envergonhada. Amém? Glória a Deus. Então aplauda o teu Senhor, aplauda o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele é o nosso Deus e Ele está no nosso meio, Ele está no seio da igreja, Ele está contemplando o que se fala aqui, contemplando o teu coração, contemplando a tua adoração, contemplando a tua vida, que é um incenso suave diante dele. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ao nosso culto, que essa é a parte que mais expressa na vida do cristão, a palavra de Deus. Porque a palavra, ela é viva, então ela transforma. E ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela é fogo, ela é martelo que esmiuça a penha. E o tema da nossa reunião hoje, do nosso culto, é rebelião, desobediência obstinada. 1 de Samuel 15, 23. Eu vou pedir a você que preste atenção no culto, que não desvie a sua atenção. Nós só temos o domingo para estarmos juntos, para refletirmos a palavra, estudarmos a palavra, ser edificados na palavra. Então eu vou pedir a você que fique atento à palavra, que filtre o máximo que você puder filtrar da palavra na tua vida. Amém? 1 de Samuel 15, 23 diz: porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã, e pedimos, Senhor, a tua presença entre nós, que o teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade e abra o entendimento dos nossos corações, para que possamos crescer na tua graça, no teu conhecimento, na obediência de ser cristão. Pai, para que possamos, ó Deus, crescer na estatura do varão perfeito, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, e amém. E nós vamos falar sobre rebelião, a rebeldia, porque quando o cristão fica rebelde, a rebeldia é o mesmo que resistir a Deus. Quem desobedece a Deus, sabendo o que está fazendo é errado, entra em rebelião contra Deus. Essa pessoa rejeita a autoridade de Deus em sua vida. Sabe, é assim. Alguém te afrontou. Ainda agora falamos sobre isso. Ainda há pouco falamos sobre isso. E você não responde à altura. Você deixa passar. Porque é Deus quem te justifica e Ele fala por você. Porque se você for reagir, você está indo contra a autoridade de Deus. E a pessoa que fez errado, ela está rejeitando a autoridade de Deus, não permitindo que a palavra do Senhor se cumpra na vida dela.
Amém? A rebelião é uma desobediência obstinada mesmo. É aquela pessoa arrogante que não se rende à palavra. É aquela pessoa orgulhosa que o que ela pensa é certo e que é muito difícil dispor o coração e se render diante de Deus e da sua palavra. Ela não será transformada. A palavra de Deus não vai poder transformar essa pessoa, porque ela, além de ser rebelde, ela começa a semear na vida de outros, e isso se torna uma obediência obstinada. Não, as pessoas têm que entender que eu estou certa. Eu estou certa, eu tenho os meus motivos. E não se rende à palavra. Então é um desobediente, obstinado. A rebelião, ela assume muitas formas e tem resultados e consequências largamente variados. A raiz da rebelião, entretanto, permanecem as mesmas. Quando um cristão entra em rebelião, ele dá raiz para o pecado, né? Ou uma obstinada desobediência. O cristão faz isso, muitos cristãos que não se rendem a Cristo, que não faz mortificar os feitos da sua carne, dá luz ao pecado, e com o pecado ele consegue alcançar outras pessoas. Um espírito rebelde é aquele que não agrada a Deus. Moisés registra isso ao descrever a atitude de Corá, desviando-se do Senhor. Quem conhece essa passagem? Se você conhece essa passagem, você sabe que Corá foi desobediente e que levantou uma rebelião no meio de Israel. Corá e outros filhos de Levi foram muito longe em sua rebeldia, promovendo uma rebelião contra Moisés. Em vez de confiar no Senhor e em sua soberania e justiça, tentaram agir de acordo com os seus próprios desejos. Criam mais em si mesmo e em suas próprias forças do que em Deus. A rebelião pode ser diretamente contra Deus, contra os pais, contra a lei ou contra a igreja. E nós precisamos ficar atentos quanto a isso, muito atentos, porque entra um espírito obstinado na sua justiça própria, que impede o agir de Deus, e você perde a formosura do Espírito Santo. Vejamos uma rebeldia contra os pais. A noiva pagã de Sansão. Uma mulher impressionante que cativou o afeto de Sansão. Quem conhece a história? Está lá em Juízes. E com a sua beleza e charme, também deve ter se encantado com a força e a sagacidade de Sansão israelita. Os dois se casaram apressadamente, desconsiderando a oposição dos pais. Nenhum dos dois levou em consideração as implicações de unir-se a outra pessoa que não tinha o mesmo compromisso espiritual. Isso é muito perigoso. Às vezes, você é chamado, uma parte sua, do teu cônjuge, não é cristão, não é convertido. Pois bem, você foi chamado nessa situação.
Mas daí, você se unir com uma pessoa que não é cristão e que você sabe que a Bíblia é contra, aí a coisa pega. Então a sua desobediência vai causar muitos problemas para outras pessoas. E Sansão Sansão era o quê? Mulherengo. Ele fazia tudo o que ele queria, porque ele conhecia o poder que estava sobre a vida dele, e ele foi perdendo, e daí todos morreram. Todos morreram por causa da desobediência de um. Amós 3:3 diz assim: ora, 2 pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo? Não pode. Então você é uma mulher de Deus e vai se impressionar com um homem do mundo porque ele é bonito ou porque você acha que pode trazê-lo para a igreja? Não vai não. Andarão os 2 juntos se não estiverem de acordo? Nunca poderão andar juntos. Nunca. O casamento com uma mulher estrangeira que não fosse comprometida com Deus de Israel era rigorosamente proibido, e a desobediência a essa prescrição foi um dos fatores que provocou a destruição do povo. Sansão era, portanto, separado para Deus. Olha, você é separado para Deus. Lembra do que nós pregamos domingo passado? Separados para Deus. Se somos separados para Deus, não podemos ter a aliança do mundo. Nós somos separados para Deus. Do contrário, amado, vamos pagar um preço muito ruim, um preço muito alto pela desobediência. Esse casamento de Sansão com a Dalila contribuiu para afastar Sansão de Deus. Esse é um dos exemplos da rebeldia ou rebelião. Em última análise, entretanto, toda rebelião é contra Deus. Toda. No sentido em que viola seus padrões estabelecidos de autoridade. Corá e o seu grupo não estava apenas em rebelião contra Moisés e Arão, mas contra o Senhor Deus. Números 16, do 11 ao 31, e eu gostaria da sua atenção para esses versículos. E Moisés falou a Corá: tu e toda a tua congregação, vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante de Yahvé, diante do Senhor, tu e eles todos. Arão também estará lá. Cada homem tomará seu incensário, nele depositará incenso e o apresentará diante de Yahvé. Serão 250 incensários ao todo. Tu e Arão igualmente apresentareis cada um seu incensário. Pronto. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se postou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Corá decidiu reunir todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, quando de repente a glória de Yahvé revelou-se diante de toda a comunidade. O Senhor preveniu Moisés e Arão: apartai-vos deste povo, pois vou exterminá-lo agora mesmo. Então Moisés e Arão prostraram-se com a face rente à terra e clamaram: ó Deus,
Deus que a todos concede a vida, ficarás tu irado contra toda a congregação dos filhos de Israel, quando um só homem pecou? Próximo. Ao que o Senhor ordenou a Moisés: fala a este povo e comunica-lhe: afastai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão. Imediatamente Moisés levantou-se e dirigiu-se para onde estavam Datã e Abirão e os anciãos. As autoridades de Israel o seguiram. Próximo. E Moisés advertiu o povo: suplico-vos, separai-vos das tendas destes homens ímpios e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais também partícipes de todos os pecados que eles cometeram. Vocês estão vendo como nós não podemos estar no meio de rebelião, no meio de pessoas que se levantam e falam mal da sua autoridade, da igreja, que levantam infâmias contra a sua autoridade, que levanta infâmia, começa a falar mal, a semear. Olha o que Moisés falou: separai-vos dessas tendas. E Moisés foi lá falar para a congregação: sai do meio de Corá, sai do meio deles, urgente. Então o povo se afastou das imediações da tenda de Corá, Datã e Abirão. Nesse momento, Datã e Abirão haviam saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos, suas crianças pequenas. Próximo. Foi quando Moisés exclamou: nisto conhecereis que foi o próprio Yahvé que me enviou para realizar todos esses feitos, e que não os fiz por mim mesmo. Se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Próximo. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com os seus pertences, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis com certeza que estas pessoas desprezaram Yahvé, que estas pessoas desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. É o resultado de rebelião. Para onde eles forem, se nós estivermos ao lado deles, nós iremos também. No versículo 30, diz que eles desprezaram o Senhor, ou seja, eles se rebeliaram contra o Senhor, foram rebeldes. Eu vou viver minha vida, não estou nem aí, porque fulano faz, por que eu não posso fazer? Não aconteceu nada com ele, por que eu não posso? Eu posso sim, eu quero ser feliz, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro, mas fulano pode. Vocês estão desprezando, essa pessoa está desprezando o Senhor. E no versículo 13, diz assim: porventura não te basta nos ter tirado de uma terra, isso é Corá, falando para Moisés,
Porventura não te basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E ainda queres fazer-te príncipe e chefe sobre todos nós? Corá falando para Moisés. É a progressão natural do pecado. Com a afirmação de que o Egito é uma terra que mana leite e mel, esses homens chamaram de bom o que era mal e o mal o que era bom. Vamos ver o que Deus fala a respeito disso. Isaías 5:20. Ai dos que usam o mal contra sinônimo do bem, e chamam bem de mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e do amargo doce, e do doce o fel. Sabiam que o Senhor tirou aquele povo da terra do Egito, e eles ainda sentiam saudades. Eles estavam dizendo que eles eram escravos e estavam muito bom. Então eles estavam dizendo que o bom, não que o mal era bom, contradizendo assim o Senhor e a sua fidelidade, a sua palavra. Esse é o quinto ai que Isaías profetizou contra os perversos. Abrange aqueles que vivem em tanta confusão que perderam o poder de exercer discernimento moral. Então, quando você ou eu nos desviamos e achamos que estamos cheios da nossa razão, é por isso que você recebeu esse panfletinho hoje, para saber o que está escrito na Bíblia a respeito de cada situação. Porque senão entra um espírito de perversidade em nós, porque Deus nos chama de perversos quando deixamos a palavra dele de lado. Isaías profetizou o quinto ai e ainda disse perversos. Isaías estava profetizando para o próprio povo de Deus. Isaías disse: vocês são perversos, perdem o poder de exercer o discernimento. Fulano fez, eu vou fazer. Eu sou dono da minha vida. Eu quero ser feliz. Não são mais capazes de distinguir entre o certo e o errado, porque tudo pode, porque fulano fez, e fulano continua sem disciplina. Ora, se estás sem disciplina, é porque não és filho de Deus. Porque se você erra e não está sem disciplina, é porque você não é filho de Deus. Porque Deus disciplina todo filho que ama. Todo. A rebelião sempre envolve inveja. Inveja de alguém ou de alguma coisa, de uma posição, de salário, de amigo. Sabe, fulano recebe tanto, ai meu Deus, o salário dele, nossa, o meu, Deus não se agrada disso. Você tem aquilo que Deus te proporcionou e Ele vai suprir todas as suas necessidades através do que você ganha. Amém? Então, a rebelião envolve inveja de alguém ou de alguma coisa, de uma posição, de salário, de amigo, de parente ou mesmo do cônjuge. Tem mulher que, como que se fala? Fica assim, junto com o marido, mas ela está sempre querendo estar competindo. Essa é a palavra. Ela fica competindo com o marido.
querendo ser mais do que o marido, e não fica feliz quando o marido recebe alguma bênção, porque ela quer competir com ele. Então ela está fora da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o marido é o cabeça da casa. E agora? Quem vai contra Deus? E com a sua palavra você pode até ir, mas vai estar sob a rebeldia. Corá invejava a autoridade que Deus havia dado a Moisés e Arão. Quer ver? Números 16, 3. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes: basta! Olha o ar de autoridade de Moisés, de Corá. Toda a comunidade, todos os seus membros são consagrados, e o Senhor está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da Assembleia de Yahvé? Olha como ele tentou colocar toda a comunidade de Israel contra Moisés e Arão. Olha, nós também somos filhos, também somos consagrados. Para que nós vamos ter você como liderança? Para quê? Pois sou filho, sou consagrado, não preciso da sua liderança. Você sabe que eu já ouvi muito isso? Ouvi muito isso. Isso levou a uma atitude de rebeldia e finalmente a morte. Números 16, 32. A terra como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos, eles, sua família e mais todos os seguidores de Corá, com todos os seus bens. Estão compreendendo? Estão compreendendo o perigo da rebeldia? A terra abriu e eles foram engolidos, eles e todos que estavam com eles. Às vezes nós invejamos o que é mal. Exemplo, invejamos as atitudes erradas de alguém porque desejamos fazer o mesmo. Voltar ao Egito, práticas erradas. Pensamos o seguinte: se não acontece nada com aquele irmão que está se rebelando contra Deus, por que eu não posso praticar a mesma coisa? Isso aí é frase na boca de muitos irmãos, de muita gente que diz que é cristão, muita. Você está dizendo assim, a pessoa que pensa isso está dizendo assim, ela está dizendo que o mal é bom e o bom é mal. Isso é rebeldia contra Deus. Devemos guardar cuidadosamente nossos corações, aonde procede toda a fonte, e as nossas mentes em cada decisão que tomamos e em cada objetivo que tentamos atingir, perguntando-nos e se estamos honrando a Deus ou lutando para exaltar e agradar a nós mesmos. Agradar e exaltar a nós mesmos não é característica de cristão, é de ímpio. Existe uma maneira de não naufragar no engano dessas concupiscências carnais. Já estamos terminando. Existe uma maneira de você não naufragar nesses enganos, nessas rebeldias, nesses pensamentos humanos, e ele se chama submissão. No livro de Tiago, ele fala que a confiança em Deus exige a renúncia
de todos os nossos direitos. Eu tenho direito. Eu tô casada, mas sabe, quando uma mulher precisa conhecer outro homem, porque eu já tô casada há tantos anos, mas eu preciso conhecer outro homem. Então, você é livre para fazer isso. Mas se você renunciar os seus direitos carnais e se submeter a Deus, as aspirações pessoais se tornam secundárias. Tudo que você deseja para você já não é primeiro plano para a tua vida. Se você quer obter alguma coisa e fica com aquela... é doentio, a mente se torna doentia. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero comprar aquele carro, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Não vai ter, não terá. É mente obstinada a ter, isso é ganância. Paulo diz: contentai-vos com aquilo que tendes. Eu não estou dizendo que você não possa ter, você pode ter e Deus te dará, mas você tem que ter equilíbrio emocional. Ansiedade lança para Deus, que em tempo oportuno Ele te exaltará. Tiago fala do valor prático da submissão. Aqueles que se entregam à vontade de Deus estarão sob o cuidado de Deus. Tiago 4, 7 e 10. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Próximo. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Sabe o que isso quer dizer? Entristeça-se do seu pecado, arrepende-se do seu pecado e chore diante de Deus. Não está dizendo, como muitos leem, assim, a vida do cristão é só entristecer, chorar. Não, aqui Tiago está falando: entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Trocai o riso do pecado. Trocai o riso do pecado, a euforia de fazer acontecer as concupiscências, você começa a dar vida para as concupiscências da tua carne. Tiago fala: abandonai o riso fácil. Eu preciso ser feliz no pecado? Então ele fala assim: olha, abandona o riso fácil e pranteai, chore na presença do Senhor e peça perdão a Ele. Trocai a vossa euforia pelo pesar. É como se você tivesse de luto, porque você pecou contra o Senhor. Então vamos apresentar, vamos trocar essa posição, vamos prantear: Senhor, a poder no teu nome, eu pequei contra ti e contra os céus, eu sou separado para ti, e de forma alguma eu posso pecar contra o meu Deus. Mas eu troco a euforia, o riso que o desejo da minha carne possa me dar, pela alegria perpétua, permanente do Senhor na minha vida.
Humilhai-vos, é isso aí, amados. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Fazer morrer os feitos da carne é um exercício constante, constante, constante e constante. Mas quando você se humilha diante dele, você se prostra diante dele, você coloca a tua fraqueza diante dele, em tempo oportuno, ele vai te exaltar. E você vai ver como foi bom resistir o mal. Como foi bom renunciar à tua carne. Ele promete te guiar, Ele promete te fortalecer, Ele promete te abençoar. Você só precisa responder ao seu chamado. 1 de Pedro 5,6. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Amém? Deus recompensará ricamente os que perseverarem e viverem em obediência. Obediência mata a rebeldia, a rebelião, porque você está constantemente em submissão ao Altíssimo. Amém? Amém. Glória a Deus, aplaudo o Senhor. Deus é bom. Somos uma nação santa, separadas para Deus. Nós somos reino e sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. A Ele toda a glória, todo louvor, todo império e toda majestade. Glórias ao nome de Jesus. Levante a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós eternamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Que tenhamos a melhor semana da nossa vida, uma semana onde possamos ouvir a voz do Espírito e sermos guiados por Ele em todo tempo. Que este é o caminho da vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.